Mas, Padula, vamos avançar para a última pauta aqui. A proposta era 1 hora de programa, mas já passamos de 1 hora, né? Os bolivarianos são difíceis de fazer as coisas em 1 hora, né? Socialistas, bolivarianos, a gente gosta de conversar, a gente gosta de dar atenção para quem está junto, então fica um negócio difícil, né? Mas não vamos fechar sem abordar essa aqui, né? Que tu propôs aí, o aquecimento global, né? O aquecimento global, as queimadas. Chocolate, azeite e café. Aquecimento global coloca em xeque a produção de alimentos. Entenda como o aquecimento global pode colocar em risco a produção de alimentos. E aí está aqui um mapa mundial, né, com os aquecimentos, né, castigando fortemente a Europa ali, pelo que a gente está vendo, ó, e o círculo polar ártico também, né? E aqui no sul, teoricamente, a gente estaria mais tranquilo em relação ao aquecimento, né? Nenhum lugar está tranquilo, né? Mas aqui a gente tem uma faixa um pouquinho, né? Deixa eu ler só o início aqui, ó. O início da matéria, né? Até mesmo arroz e feijão, cada um desses alimentos em diferentes medidas corre o risco de entrar em escassez graças ao aquecimento global. As mudanças climáticas que crescem ano a ano, mês a mês, colocam em xeque a produção de algumas dessas comidas do dia a dia. No Brasil, por exemplo, o preço do protagonista da feijoada pode explodir no supermercado. De acordo com a Embrapa, pode até faltar a partir de 2050. Olha aqui isso aqui, galera, que coisa preocupante, né? É isso, Padula. Detalha para nós aí esta notícia aí. Eu gosto, agradeço a oportunidade, Portinho, da gente trazer a pauta ambiental. Eu sempre falo isso em aula, né? Que a pauta ambiental, ela deve ser um dos alicerces da nossa luta anti-imperialista, anticapitalista, porque ela está envolvida com tudo. E quando a gente fala em faltar comida, nós estamos falando em insegurança alimentar, nós estamos falando em pessoas com fome, nós estamos falando em faltar alimento de verdade, né? E aí você tem, obviamente, que 70% do alimento é produzido pela agricultura familiar. E é bom a gente entender que esses 70%, eles estão em apenas 30% da área agricultável no Brasil. E aí, por que é importante a gente discutir a questão das mudanças climáticas e a falta de alimento? A falta de alimento por si só já seria o motivo, mas a gente precisa lembrar que esses incêndios, né, e a gente não pode ter essa memória curta. Agora choveu, o incêndio foi controlado, não fala-se mais nisso. A gente tem que atacar novamente a causa. Não é simplesmente atacar a consequência, esquecer disso daí e vida que segue. Não, nós temos que voltar a discutir novamente a questão dos latifúndios, do agronegócio avançando. Porque esse agronegócio, além de não produzir o alimento, concentrar a riqueza na mão dos latifundiários, ele também está sendo responsável por essas mudanças climáticas. E quem vai estar sendo afetado? O próprio negócio, o agronegócio está sendo afetado. A gente já falou isso daí, né? Eles vão deixar de lucrar porque você vai alterar essas mudanças climáticas de forma mais significativa e mais rápida, o próprio lucro deles vai ser afetado. Só que nós estamos falando em soberania alimentar, nós estamos falando em direito à comida, e a própria produção de comida está sendo afetada. O agronegócio ele já reduz. Ano passado, eu não vou lembrar de cabeça agora, mas nós tivemos aí uma perda na área de produção de arroz e feijão e mandioca, que são os 3 principais bases da alimentação brasileira. Perderam o terreno, literalmente, para soja, para milho, para cana-de-açúcar, para trigo, para exportação. Ou seja, para virar ração, para virar commodity. Então já é um grande problema porque você já está diminuindo a produção. E quando você fala nessas mudanças climáticas, você está potencializando exatamente a falta de alimento. E aí vai ser aquela corrida, né, que o capital assim deseja. Quem tem mais grana vai pagar, quem não tem vai morrer de fome. E a gente volta numa outra questão que interessa as grandes corporações também, que é a venda de produtos industrializados e ultraprocessados. Quando a gente está falando em pacote de bolacha, o que a gente teve durante a pandemia, né, sobre o desgoverno do Bolsonaro. A gente já teve um aumento porque você vai comprar um alimento rico em gordura, rico em açúcar, que enche a barriga, obviamente, mas não é nutritivo, vai faltar nutriente necessário.
E aí é o risco que a gente está correndo também com essa questão do alimento ultraprocessado em detrimento à área de produção desses alimentos necessários para consumo humano. E, obviamente, a gente fala isso no Brasil, mas é a escala mundial. Então, a partir do momento em que essa bola de neve começa, o processo vai ser tão acelerado que as mudanças são tão significativas que a gente não consegue, dentro de um processo evolutivo dentro da biologia, acompanhar. Então, a mudança é muito rápida, e aí, pela própria lei biológica, as pessoas, os indivíduos, né, os organismos como um todo, ou vão se adequar, ou já tem uma condição de se adequar, só que como a mudança é muito rápida, eles acabam morrendo. E aí a própria espécie humana está envolvida nisso tudo. Só um dado aqui nessa própria reportagem, que fulminam quase 50% das terras brasileiras, né? Então nós estamos falando aí a concentração na mão de pouca gente, todas essas questões. E aí nós estamos falando em afetar, obviamente, porque você vai ter regiões, como a gente teve no Rio Grande do Sul, muita chuva, outras regiões com muita seca, e aí é aquela reação em cadeia, né? A própria carência de chuva, você vai desertificar a região sudeste, você não vai ter água nos reservatórios, você aumenta o preço de energia elétrica, e aí é aquela bola de neve. Então, é algo preocupante, e a pauta ambiental, que ela está aí na raiz dessa discussão, acho que ela é fundamental para a gente estar trazendo. Tá aqui, ó, Simone Câmara dizendo utilidade pública, compartilhe essa live o máximo possível. É isso aí. O Beig Vieira, o agro tem medo que os governos, diante da fome, façam com que só se venda o excedente. A grande questão é que o agro não produz alimento, né, Vieira? Este agro latifundiário, aí, os grandes latifúndios, o agronegócio, eles não produzem alimentos, né? Eles produzem commodities, soja, milho, né, para vender, para exportar. Quem produz alimento é pequena e média agricultura, né? Pequena agricultura familiar, pequena e média agricultura. Então, assim, eu acho que o agro não tem medo nenhum, tá, Beig? Não tem medo nenhum. O único medo que o agro tem, o Beig Vieira, é do MST, é de reforma agrária e é do socialismo. São as três coisas que eles têm medo, que na realidade é uma coisa só, né? É socialismo. A gente sintetiza em socialismo, mas é reforma agrária e MST. Isso eles têm medo, isso eles têm muito medo. Eles têm medo de organização da classe trabalhadora. Eles se tremem quando o MST é a organização da classe trabalhadora, né? É a organização dos camponeses. Não é à toa que o MST é o grande alvo sempre do agronegócio, né? Tá aí aquela CPI que eles fizeram, tá aí eles batendo diariamente no MST, tentando transformar o MST em organização terrorista, inclusive isso, né? A Ana Gomes aqui, ó, Viva Palestina, o Brasil é a humanidade. O Alexandre Saraiva, aqui, grande Saraiva, membro do canal, ó. Como é que eu sei que ele é membro? Ó? Quem tem selinho aqui do lado do nome é membro, ó. Tem os emojis especiais ali para quem é membro. R$ 1,99 por mês tu te torna membro aqui do canal, tá, galera? Entra para a comunidade aí. Como é que é, Badu? Não, e ajuda bastante, né? O crescimento, o engajamento do canal. Ajuda o engajamento. A gente já criou esse membro de R$ 1,99, porque mais importante até do que a grana do R$ 1,99 que vai entrar é vocês fazerem parte da comunidade, a gente fechar essa comunidade, né? E o YouTube começar a divulgar mais o trabalho do canal, né? Quanto mais membros tem, mais o YouTube entende, ó, esse canal é relevante, tem bastante membro, vamos soltar mais as lives deles, né? E aí a nossa mensagem vai chegando mais longe, né? O Alexandre Sarandi dizendo aqui, ó, aquecimento global vai acabar com a vida no planeta. Esta é a triste realidade do descaso e da ambição desmedida de grupos gananciosos dominantes. Tem uma pergunta interessante aqui, ó, Padula, que tu pode responder aqui, ó. Deixa eu ver aqui, que eu até me perdi aqui. Na realidade, não é uma pergunta, mas eu acho que tu pode falar um pouco sobre isso aqui, né? Reforma agrária é a melhor maneira de atacar a fome pela raiz? Acho que é uma afirmação do Beig Vieira, né? O que tu tem a dizer sobre isso aí, Padu? Não, é a saída, né? É a salvação,
E é aquela verdade absoluta em que você vai automaticamente promover produção de comida, você vai promover a verdadeira sustentabilidade e a preservação do ambiente. Então, quando a gente fala em reforma agrária, nós estamos falando em preservar o ambiente. A produção de comida, é importante a gente entender isso. Mais ou menos a propaganda que o agro faz é a tática nazista, nazi-sionista. Eles vão fazendo a cabeça, vão embutindo na cabeça das pessoas, né, de que aquela mentira, de que o agro é pop, de que o agro precisa existir porque senão falta comida, e as pessoas começam a assimilar aquilo como verdade absoluta. E não é isso que acontece. A gente precisa ter espaço, né, aproveitar esses canais, divulgar essas informações para chegar e desmentir essa propaganda que é veiculada ali por Rede Globo, principalmente. Porque quando a gente fala em reforma agrária, nós estamos falando em distribuir essas terras que estão improdutivas, que estão ali concentradas nas mãos de latifundiários para valorização, né, terras muitas vezes griladas do próprio Estado, e que estão esperando ali a bancada ruralista apresentar um projeto de lei para você isentar de pagamento de crimes, enfim, e para ter a autorização e o poder, né, a documentação completa dessa terra, e o alimento não é produzido. Então, a reforma agrária ela vai ser articulada, primeiro, gerando alimento, 70% do alimento vem dali, com pouca quantidade de terra. Você imagina se a gente tivesse mais terra, a gente conseguiria produzir muito mais alimento. Você gera muito mais mão de obra. 76% de toda a mão de obra que está no campo é da agricultura familiar, da agricultura camponesa. Então, alimento, produção de mão de obra, retorno financeiro, diretamente vai vir exatamente da reforma agrária. E, obviamente, na questão ambiental, nós estamos falando em não homogeneizar um próprio ambiente, nós estamos falando do plantio com agrofloresta, né, que são as agroflorestas, onde você vai manter parte dessa vegetação intacta e você vai intercalando, tal como faziam os quilombolas, tal como fazem os indígenas, né, e você vai intercalando sem a destruição. E tudo isso favorece para a manutenção de um clima adequado, porque essas florestas em pé, elas vão absorvendo os gases emitidos pelos centros urbanos, principalmente, e vai retirando o gás carbônico, vai tirando os óxidos que estão poluindo, inclusive os chamados POPs, né, os poluentes orgânicos permanentes. Tem vários estudos que falam que a floresta absorve, então incorpora nessas árvores, incorpora pela raiz. Então você limpa literalmente o ambiente com essas florestas. E, obviamente, você vai promover desde um microclima, que nós chamamos, que é o microclima de uma cidade, que a gente percebe muito agora, na época do calor, né, que nós tivemos aí, em teoria, tivemos um inverno que não fez frio, e automaticamente a gente viu ali o calorão, 40 graus em pleno inverno. Por que que isso acontece? Porque as árvores também são responsáveis por retirar a radiação ultravioleta, que é o que esquenta. E elas protegem contra esse aquecimento do próprio solo. Quando você não tem árvore, você vai ter aquele solo seco, você vai ter simplesmente asfalto, em que o calor bate, reflete e fica aquecendo o ambiente. Você cria esse microclima muito pior, principalmente nos ambientes urbanos. E quando você tem um sistema de agrofloresta, quando você tem a permacultura, né, que é o que a reforma agrária, que é o que a agricultura camponesa promove, você vai ter, olha o quanto de benefício que a gente tem só através da produção de agricultura camponesa. Mas é isso que o agro não quer que você saiba. É isso que o agronegócio quer esconder e quer mostrar que, olha, o agro tem que ser tech, né? Você tem que ter drone pulverizando inseticida na tua cabeça. Você tem que ter o avião pulverizando o agrotóxico, contaminando a tua casa, chovendo agrotóxico, contaminando a água que você está bebendo. Então, eles mostram que isso é ser, né, o progresso, isso é o progresso, isso é produção. E não é. Isso é poluição, isso é incêndio, isso é desmatamento. O agro é morte. Resumidamente, a gente pode falar que o agro é morte, desde uma maneira direta até de uma forma indireta.
É isso aí, perfeito, né? E o agro conseguiu, Padula, eles conseguiram com essa propaganda maciça que eles têm na Rede Globo, né? Eles conseguiram fazer com que os pequenos agricultores achem que são parte desta cadeia do agronegócio. Né? Quando tu fala mal do agro, vem gente nos comentários e diz: eu sou agricultor, eu produzo alimentos. O cara sabe, o cara tem 2 hectares, 1 hectare, planta lá o tomatinho dele, né? Planta uma cenourinha, planta uma cebolinha, né? Esse cara é bom, esse cara é de valor, esse cara produz comida, bota comida no prato das pessoas, e ele tem razão até certo ponto quando ele se sente ofendido, porque ele não entende que quando tu tá falando mal do agro, tu não tá falando da agricultura. Eles conseguiram fazer com que a palavra agro seja símbolo de agricultura. Então, é sempre importante quando a gente fala em agro, falar de agronegócio, porque eles tiraram a palavra negócio da história, ficou só agro. Então, é falar em agronegócio e sempre colocar a palavra latifúndio, a palavra grandes latifundiários, a palavra grandes proprietários de terra do lado, porque aí esse cara, o pequeno vai saber se localizar nessa história. O cara que produz ali, tem uma hortinha de cebola que ele consome um pouco e vende o excedente, né? Que tem ali uma hortinha de legumes, de batata, de cenoura. Esse cara vai saber que ele não é o agrolatifundiário, ele não é o agroexportador, ele não é o cara do agronegócio, ele é do agroalimento, né? Do agroecológico. Então a gente cai às vezes no erro também das armadilhas que eles nos criam de falar mal do agro e o pessoal tá falando mal do agricultor, né? Porque são coisas que a gente precisa não cair nessas armadilhas aqui. A Ana Gomes está dizendo que o agro é morte e a Globo é conivente. A Esmone Câmara está dizendo que a Globo é conivente com muita coisa, né? Não só conivente, como ela age também, né? Aqui, ó. O Sandro Gambi aqui no chat, ó, dizendo que o MST é uma quadrilha. O Sandro Gambi é um dos caras que deve ter visto essa propaganda aí que a Rede Globo faz e acredita naquilo ali, sabe? Sandro, que bom que tu tá aqui na live, porque tu tá ouvindo aqui um cara que é biólogo, que tem todas as condições de falar sobre isso. Tu tá ouvindo o Portinho, que foi procurador federal, tá? Que atuei a minha vida inteira junto ao INCRA, ao IBAMA, tá? E tecnicamente conheço essa matéria aí, de que esses latifundiários são uma quadrilha, Sandro Gambi. Os latifundiários são grandes ladrões de terra. Ao contrário acabei de falar aqui, Sandro, ao contrário da turma da agricultura pequena e média, que são os caras que a gente tem que aplaudir, tem que, sabe, agradecer os caras da pequena agricultura e média, que são trabalhadores de sol a sol, que estão produzindo alimentos. Mas esses caras não são agronegócio, Sandro. Esses caras são trabalhadores importantíssimos. O agronegócio, o agrolatifúndio são ladrões, são bandidos, são delinquentes que matam pessoas. Eles matam as pessoas, os ativistas do MST. Eles ganham 500 bilhões por ano do orçamento público, Sandro, para vender soja e milho para a China. E não entra um tostão de imposto para nós. Eles produzem com maquinários de alta tecnologia que eles compram com esse dinheiro nosso, do orçamento da União, do Plano Safra, os 500 bilhões esses, eles compram os melhores equipamentos e não criam empregos, não geram empregos. Porque a produção deles é totalmente mecanizada. O agronegócio quase não cria empregos no Brasil, Sandro. Então é importante isso aqui, que bom que tu está aqui, tá, Sandro? Conosco aqui, nos assistindo aqui. Padula, tu queria falar alguma coisa? Não, só complementar, em relação até quem foi que colocou, que é o Nerval Ferreira, colocou aqui no chat, eu ia comentar exatamente isso que ele falou, que para você entender como que a propaganda, ela, dizem os publicitários, é a alma do negócio, olha a relação que a gente faz. Eu sou professor e leciono para ensino médio. A quantidade de alunos que querem cursar agronomia recentemente é gigante.
era uma coisa que você não via. Você fazia um levantamento, era menos de 1% dos vestibulandas que tinham. Hoje você já tem uma porcentagem muito maior. E, ao mesmo tempo, o que a gente vê que bomba hoje em dia entre a juventude? O tal do sertanejo, né? Sertanejo universitário, né? Que agora é com o Gustavo Lima ali, é o sertanejo presidiário, talvez, né? Que a gente poderia estar falando agora. Porque você vê que são esse tipo de gente que está fazendo a cabeça ali para tentar falar, olha, eu sou o agronegócio, né? Eu sou o cara que eu vou me dar bem. Então eu poso lá com uma caminhonetona, eu coloco lá meu óculos, eu coloco minha roupa, que não tem nada a ver com o agricultor, para começar daí, né? Então o nosso prezado espectador aí que falou, o Sandro, né? Que falou algumas coisas infundadas, percebam que o próprio representante do agronegócio não tem nada a ver, o cara não tem nem terra embaixo da unha dele, para começo de conversa, né? Então ele não produz. E a propaganda que faz para tentar... Exatamente, né? Então não vai falar que produz comida porque o cara fica só ali, né, no computador, vendo quanto que está valorizando nas bolsas, né, as commodities lá, os lucros dele, e é isso que acontece. Então, infelizmente, pessoas, espero que o Sandro consiga realmente aprender um pouquinho, entender um pouco, e eu recomendo ele fazer uma leitura de vários textos, assistir algumas lives, né, que facilitem um pouquinho para entender, né? A gente entende muito bem que, não citando, obviamente, mas diretamente, não querendo ser ofensivo, mas a ignorância que as pessoas têm é fruto exatamente dessa manobra mental que a propaganda do agronegócio latifundiário acaba fazendo. Aqui, por exemplo, ó, eu tô com um vídeo aqui, Padula, que eu vou trazer agora, do Stedley com o Abu Janra, no programa Provocações, falando de reforma agrária. A gente publicou hoje, olha a coincidência, né? Hoje no Instagram da Voz Trabalhadora, que, aliás, eu vou recomendar para vocês, sigam o Instagram lá, pessoal, da Voz Trabalhadora e do Biólogo Socialista, né? Nossos dois Instagram aí. Eu tenho o meu pessoal também, o Luiz Portinho, o Padula tem o Luiz Padula, que são os pessoais, né? Mas sigam preferencialmente os nossos aí, né? O Biólogo Socialista e o Voz Trabalhadora, que a gente está trazendo muita coisa legal, né? E o que tu falou é importantíssimo isso aí. Por exemplo, o Sandro botou aqui, ó, agricultura familiar é uma coisa e MST é outra. É verdade, a agricultura familiar é mais amplo que o MST. Só que o MST é o que organiza a agricultura familiar, tá, Sandro? É o que organiza para lutar contra os latifundiários, contra essa centralização dos territórios agrários no Brasil, né? E para colocar os agricultores familiares, os pequenos agricultores, quem não tem terra e quer trabalhar. É isso que o MST faz. E aí o Sandro vem com aquele velho chavão, né? Todos com poder no MST são milionários. Me diz um, Sandro. Me diz um, tá? Só que não é só dizer, o Stedley. Me diz o que o Stedley tem. Tu sabe qual é o patrimônio do Stedley, ô Sandro? Me diz qual é o patrimônio do Stedley. Me diz um desses todos, porque tu falar assim, todos no MST são milionários. Todos quem? Me dá um nome, se tu puder. E o nome que tu me der, tu me dá o patrimônio dele. E aí a gente começa a conversar com fatos, né? Não com as mentiras que são jogadas aí na mídia, na CPI do MST. Gente, assim, ó, por que a CPI do MST naufragou completamente? E virou um grande vexame para a extrema-direita. Naufragou porque não tem nada contra o MST. O MST já teve 10 CPIs lá na Câmara dos Deputados, gente, e nenhuma delas encontrou nada. Não encontrou ninguém do MST com patrimônio. Então, assim, é isso que a gente tem para dizer, né? Vamos trazer aqui essa grande conversa aqui, ó, Padula. Uma grande conversa mesmo. Do Stedley com a reforma agrária, que já aconteceu nas grandes potências capitalistas, é vista aqui como coisa de comunista. Porque a burguesia brasileira é burra, incompetente e lumpen. Aqui, como nos dizia Florestan Fernandes,
Nunca houve uma burguesia brasileira que pensou a nação, o país, ou seja, pensar o território para todos. Aqui, os ricos, que é a burguesia brasileira, eles sempre só pensaram em ficar rico, em enriquecer cada vez mais. Nunca pensaram para o povo. Então, a industrialização do Brasil não foi feita para todos. E a reforma agrária nos países desenvolvidos, ela foi o caminho para poder distribuir renda e criar um mercado interno para a indústria. Aqui a burguesia não pensou assim, ela só quis enriquecer ela e não pensou uma distribuição de renda para criar mercado interno para suas próprias indústrias. Por que a reforma agrária, que já aconteceu nas grandes potências capitalistas, é vista aqui como coisa de comunista? Deixei repetir esse início do Abujamra. Abujamra é genial, né? O programa Provocações era o meu programa favorito. Agora está aquele agente da CIA, agora comando Provocações. Eu nunca assisti com o agente da CIA, né? Carequinha aquele. Mas o Abujamra é sensacional. E a pergunta que ele faz sintetiza tudo, né? Os grandes países capitalistas fizeram a reforma agrária. França, Alemanha. As maiores reformas agrárias da história mundial, pessoal, não é a da China, por incrível que pareça. É a dos Estados Unidos, é a da França, da Alemanha, da Inglaterra. Os Estados Unidos, gente, o que é a conquista do Oeste nos Estados Unidos se não é uma grande reforma agrária? É terra sendo entregue para quem queria plantar. É isso, né? Mas isso aqui rende assunto, Padula, para um novo programa. Aliás, vamos botar na pauta, vamos botar a reforma agrária na pauta. É importantíssimo a gente falar sobre isso aqui e importantíssimo conscientizar a população aqui, né? Por exemplo, o camarada ali diz que o Stedley anda de Amarok. Eu queria uma foto só do Stedley de Amarok, né? Não existe, simplesmente não existe. É aquelas grandes mentiras que vão se disseminando, né, o Padula? Mas, Padula, aqui, ó, 1h30. Vamos conseguir fechar em 1h30 aqui, ó. Vamos encaminhar as despedidas aqui, Padula. Baita programa aqui, ó. Eu gostaria de ficar umas 3 horas aqui no programa, mas vamos tentar ter uns limites de horário, né, Padula, aqui na Opinião e Movimento. Não, é sempre um prazer, igual eu sempre falo, né? Sexta-feira o pessoal chega cansado, depois de trabalhar um dia inteiro, mas é gostoso, porque assim, é um bate-papo, né? A gente, até mesmo interagindo, eu sempre elogio você, elogio o Gilbert lá da TV RC, que mostra essa parceria, né, com o pessoal que está assistindo, e que a gente, obviamente, nós não somos o dono da verdade, a gente constrói esse bate-papo junto com eles. E a gente procura estar trazendo essas pautas para trazer essa discussão, que são discussões importantes, e dentro dessas discussões, acho que esse é o nosso diferencial, inclusive, né? Aprendo muito com você nesse sentido, da gente relacionar, que não é só aquele assunto, né? Quando a gente fala, por exemplo, a questão de Israel e da Palestina, não é só aquilo que está envolvido. Quando a gente fala de mudança climática, o que está por trás? Não é só, ficou mais quente, derreteu o gelo. Não, a gente tem que entender essa questão e onde tudo está entranhado com o capitalismo, que é esse sistema que está destruindo o planeta, está destruindo a nossa saúde, está destruindo o nosso ambiente, e é o que a gente procura mostrar aqui, para junto formar essa revolução, né? É uma revolução que eu sempre falo, a gente não vai ver, e eu não vou viver para ver uma revolução, mas nós estamos plantando semente, e a participação de cada um de vocês que está aqui no chat, que assistiu, que vai assistir, ela é fundamental para justamente a gente estar jogando essas sementes para germinar em terreno fértil e promover essa colheita daqui a alguns anos, e obviamente o nosso desejo é colher essas mudanças significativas na sociedade. Então agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui e participar dessa sexta-feira, dia 27 de setembro. Grande Padula, tu já é da casa aqui na Voz Trabalhadora. O chat é sensacional, né? A gente aprende demais aqui no chat também, a galera é impressionante aqui, ó, o Beig aqui, ó. Infelizmente, as formas da economia colonial ainda persistem em nossos dias. É isso aí. Temos também que colocar na pauta isso aqui, ó, o colonialismo, né, no Brasil que ainda persiste, né?
Um dos grandes erros do Beig, de novo, foi calar o MST a partir de 2002. Hoje, aos poucos, volta a se falar em reforma agrária. Verdade. Marcos Braga está aqui conosco também, dizendo boa noite, comunicadores, demais participantes. O Alexandre Sarandi, o povo precisa saber que a reforma agrária vai nos dar um acesso mais humano aos nossos produtos. Perfeito, perfeito. Esmone Câmara, um excelente final de semana a todos, também desejamos aqui, né? Um excelente final de semana. E assim, galera, deixa antes de eu encerrar, até vou botar no chat aqui, ó. Está acontecendo simultaneamente essa nossa live, tem aqui no canal também, ao vivo, o professor Legene Miran e o doutor Assad Frangier, que é libanês, estão comentando lá Líbano, Israel, a fala do Netanyahu, para quem quiser se aprofundar mais, sabem muito mais do que eu e o Padula, tá? Sobre esse conflito aí. Eu e o Padula estamos ali, né, dando uns pitacos, mas esses dois aqui que estão falando, ó, Legene Miran e o doutor Assad, sabem muito sobre essa questão aqui de Líbano e Israel. Tá ao vivo agora no canal, tá, pessoal? Tá no link aqui, soltei o link no chat, então quem quiser pular para lá, pule para lá. Inscrevam-se aqui no canal, ative o sininho para as notificações, tá, pessoal? E R$ 1,99 por mês se torna membro, tá? Será um grande prazer tê-los aqui na nossa comunidade, ó. Alexandre Sarandi dizendo que é adepto do Legene, ó. Então pula para lá, tá, Alexandre? Pula para lá e curte lá, ó. Padula, baita fim de semana para ti, ó. Esmone, beijo no coração, Esmone. Muito bom te ver aqui de novo conosco. Saraiva, o Luiz Tito Velasco, o Beig Vieira, toda a galera que ficou até o fim, ó, Marco Braga, Samuel Santana, o Sandro Gambi, né, que estava dizendo que o Stedley anda de Amarok. Para ti também um beijo no coração, tá, Sandro? E para todo mundo aí, bom fim de semana a todos. Valeu, Padula. Valeu, gente.